amigos da Rede Globo, falamos ao vivo, Hungaroring, circuito da Hungria, próxima a Budapeste, capital do país. A previsão era de chuva, mas parece que a previsão falhou, errou por muito. Céu azul, uma linda tarde de domingo, e daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções o Grande Prêmio da Hungria, a 10ª etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de 1994. Você vê aí Michael Schumacher, que mais uma vez larga na pole position. Ele que marcou o tempo de 1 minuto 18 segundos, 258 milésimos. Vai ter a seu lado na primeira fila Damon Hill, piloto da Williams. A segunda fila traz Dave Coulthard, o outro piloto da Williams, e Gerhard Berger, da Ferrari, vencedor da última prova. A terceira fila com Katayama, Martin Brundle. A quarta, Irvine Frentzen. A quinta fila, Pani e Rubens Barrichello na 10ª posição. Christian Fittipaldi larga na 16ª posição, na 8ª fila. A presença do público, muita expectativa, porque o Grande Prêmio da Hungria é sempre muito disputado por ter um circuito travado, os carros andam juntos, muitas saídas de pista, a perspectiva de muitas emoções para você. Daqui a pouco voltamos em definitivo aqui da Hungria. 94 eleição geral. A Globo é mais... A Rede Globo, voltamos ao vivo em definitivo aqui da Hungria. Você vai acompanhando aí as últimas posições do grid de largada, confirmando a pole position para Schumacher, com Hill a seu lado na primeira fila, Coulthard e Berger formando a segunda fila, Katayama e Brundle na terceira, e Irvine Frentzen na quarta, Olivier Panis e Rubens Barrichello na quinta. Rubens Barrichello larga na 10ª posição, Christian Fittipaldi larga na 16ª posição. Eles tiveram um desempenho melhor no treino hoje pela manhã, no warm-up, o treino final de acerto. Schumacher fez a melhor volta, a melhor marca, com 1:20.502. Coulthard foi o segundo, bem atrás, 1:21.321. Rubens Barrichello conseguiu o 8º melhor tempo hoje pela manhã. E Christian Fittipaldi a 12ª marca. Aí a perspectiva de boa corrida de recuperação para Rubinho, largando na 10ª posição, e também para Christian, largando na 16ª posição. Repito que é um circuito travado, os carros andam muito próximos, há sempre uma disputa muito grande, muito acirrada e muitos erros. Um circuito que exige muito de pilotos e de carros, desgaste. Fica aí a perspectiva de uma parada, de 2 paradas. Já a confirmação por parte do Rubinho e do Christian que eles vão tentar fazer uma parada só para ganhar tempo. Uma corrida longa. O vencedor Damon Hill, em 93, percorreu as 77 voltas, os 305.536 quilômetros, em 1 hora, 47 minutos e 39 segundos. E a corrida será ainda mais longa hoje, porque os carros estão girando num ritmo mais lento, gastando mais tempo em cada volta, e teremos ainda o tempo perdido nas paradas para troca de pneus e para reabastecimento. Portanto, uma corrida que deve girar em torno de 1 hora e 50 minutos, no limite máximo de 2 horas de uma corrida de Fórmula 1. A classificação: Schumacher é o líder do campeonato com 66 pontos. Damon Hill vem em segundo com 39, a diferença de 27 pontos. Berger é o terceiro com 27 pontos. Jean Alesi é o quarto com 19. Rubens Barrichello ocupa a 5ª posição com 10 pontos. Christian Fittipaldi está na 7ª posição com 6 pontos. Daqui a pouco nós vamos para a volta de apresentação, de aquecimento de pneus. A primeira volta de apresentação, depois a largada, 77 voltas, 305 quilômetros, 536 metros para o Grande Prêmio da Hungria. Repito, a perspectiva era de chuva, a previsão pelo menos era de chuva, mas por enquanto errou longe. O céu azul, céu bonito, temperatura de 23 graus, ventos suaves, 20 km por hora, mas ainda mais frio do que no sábado, e o sábado está mais frio do que na sexta-feira. Daí exatamente a ideia de se permitir uma parada só para quem tente uma surpresa, para quem tente surpreender as equipes favoritas que largam lá à frente. Grande Prêmio da Hungria é sempre a esperança, sempre a expectativa de uma prova muito disputada, Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Realmente é aquilo que a gente sabe que sempre acontece na Hungria, uma prova disputada. No ano passado mesmo a vitória que foi do Damon Hill, mas era uma época em que a superioridade dos carros da Williams era total. Hoje nem é assim em relação a Benetton, mas aqui sim, Benetton é totalmente favorita. Schumacher é favorito, fez um grande treino, está largando na pole, com tempo até com uma diferença razoável em relação a Hill, dada a pequena extensão do circuito. Schumacher e Hill na primeira fila, Coulthard e Berger na segunda, Katayama e Brundle na terceira. E o que a gente tem a esperar é uma grande corrida, tanto do Christian Fittipaldi quanto do Rubinho Barrichello. É uma pista que se adapta ao estilo dos dois.
O Rubinho provavelmente mais agressivo no início. E o Christian fazendo a corrida lá, claro, também porque está largando mais atrás, fazendo a corrida sabendo na hora certa de atacar. Vale a informação. Quase todos os carros devem fazer um pit stop para reabastecimento e troca de pneus. O Christian faz na 38ª volta. O Rubinho não sabe exatamente qual volta, mas deve ser por volta da 40ª, porque ele está largando com 110 litros, quando poderia largar até com 95. Então ele está prevendo, dependendo da estratégia de corrida, durante a corrida ele decide, lá pela 41ª, o seu pit stop. Aí vem eles, volta de apresentação, aquecimento de pneus. Um ritmo forte nesta volta de apresentação imposto aí por Schumacher, que vem puxando a fila. Aí você vê o Berger, que larga na 4ª posição. Logo atrás dele o Katayama, mais uma vez largando numa boa posição. Largando em 5º. O Kyo Katayama. Schumacher na pole, Hill em 2º, Coulthard em 3º, Berger em 4º, Katayama em 5º, Martin Brundle em 6º. São as 3 primeiras filas, aqueles que vão disputar a freada lá na primeira volta. E um ponto crítico da pista, depois dessa modificação dos carros, passou a ser exatamente depois da curva do final da reta, onde basicamente é o único ponto de ultrapassagem nesta pista. Logo a seguir vem aquele S da descida do morro ali, levando para a primeira parte interna do circuito. Só ontem, no treino oficial, nós tivemos 5 ou 6 carros saindo da pista, rodando por lá. Aí vem chegando, todos tomando a linha de fora, que é a linha do traçado da pista, onde está emborrachado, onde não há sujeira. A vantagem, portanto, para quem larga por fora. A curva é para a direita, mas o Schumacher larga pelo lado de fora, exatamente por ter melhores condições de largada. Ali Schumacher e Hill na primeira fila, Coulthard e Berger na segunda, Katayama e Brundle na terceira fila. Aí você vê Michael Schumacher, o líder do campeonato, e essa corrida é muito importante para ele, que apesar de ter 27 pontos de vantagem sobre Damon Hill, a próxima corrida favorece inteiramente a Williams, por ter muito mais potência de motor com o Renault e também a Ferrari no Grande Prêmio da Bélgica. E depois, muito provavelmente, quase 100% de certeza, como vem o julgamento do recurso, o Schumacher deve ficar 2 provas de fora. Então ele precisa de abrir mais pontos em cima do Damon Hill. Chegaram os carros, vai passar a bandeira verde lá atrás. Nós vamos para a largada do Grande Prêmio da Hungria. Passa a bandeira verde. Sobe o giro dos motores. Schumacher na pole, Hill a seu lado. Coulthard e Berger na segunda fila. Pintou a luz vermelha. Vai pintar a verde. Pinta agora a vermelha. Um pouco de demora. A verde, Schumacher, Hill por dentro. Olha como vem forçando Olivier Panis por ali. Jogou em cima de Brundle, prejudicou Brundle. Hill vai para a ponta. Hill vai brigando pela ponta. Schumacher voltando. Dividiu Hill, Rubinho, Barrichello. Irvine vem ali por fora. Schumacher recupera a ponta. Hill é o segundo, Coulthard é o terceiro, Berger é o quarto. Largou melhor Damon Hill. Chegou a abrir um carro em relação ao Schumacher e o Schumacher voltou. Já sai poeira por ali, já tem gente de fora. Schumacher é o primeiro, Hill o segundo, Coulthard é o terceiro, Berger é o quarto. Brundle conseguiu se recuperar quando o Panis jogou para cima dele, ele ficou mais para trás. E aí está, Irvine. Ele forçou para cima do Katayama, hein? Ele forçou para cima do Katayama. Ele veio por fora, o Katayama vinha por dentro. Conseguiram contornar as 3 primeiras curvas e depois já subiu o poeirão. O susto inicial ali dando a impressão de ser Rubens Barrichello, mas foi Irvine que acabou ficando fora. Eu cheguei inclusive a pensar que fosse o Rubinho, porque o Irvine veio forçando inicialmente em cima do Rubinho. Os dois disputando posição, mas acabou o Irvine tocando no Katayama. Aí Schumacher, que já vai abrindo vantagem na primeira volta. Hill é o segundo, Coulthard o terceiro, Berger o quarto. São os 4 primeiros. Schumacher já vem para a curva que traz para a reta dos boxes. Vamos confirmar no final da primeira volta posicionamento de Rubens Barrichello e de Christian Fittipaldi. Aí Schumacher para completar a primeira volta em primeiro. Schumacher é o segundo. Hill, Coulthard, Berger, Brundle, depois Panis, depois Alesi. Rubens Barrichello fica bem para trás, ele não passou. Christian mantém sua posição, o Rubinho não passou. O Rubinho não passou completando a primeira volta. Então era aquilo mesmo, Galvão, porque o Irvine veio disputando com o Rubinho, veio por fora, os dois já estavam se estranhando ali na primeira e na segunda curvas, então os dois devem ter ficado fora. A TV mostrou ali o carro de Irvine junto com o carro de Katayama, mas o Rubinho não passou aqui na frente dos boxes. Schumacher é o primeiro, Hill o segundo, Coulthard o terceiro, Berger o quarto, Brundle o quinto, Olivier Panis o sexto.
A 7ª posição de Alesi, o 8º é Frentzen, o 9º é Verstappen, o 10º é Blundell, o 11º Martini, 12º Alliot. Christian Fittipaldi, quando eles se estranharam, teve que recolher, completou apenas a 20ª posição, a primeira volta. Aí Schumacher vem na ponta, bem firme na segunda volta. Vamos começar a procurar saber o que aconteceu com o Rubinho. Aí o Schumacher completando a segunda volta. Hill em segundo. Abre um pouco de vantagem para Coulthard em terceiro. Berger é sempre o quarto. Aí um espaço maior. Brando é o quinto. Olivier Panis o sexto. Alesi se recuperou bem. É o 7º. Frentzen é o 8º. Verstappen é o 9º. Blundell é o 10º. Martini o 11º. Christian tenta botar pressão em cima do Henrique Bernard. Já tomou a posição do Johnny Herbert. Tenta botar pressão em cima do Bernard. O Herbert que passou o Bernard. O Christian está atrás do Bernard ainda na 20ª posição. Tive a impressão que o Olivier Panis, ele forçou demais, mas tive a impressão que ele chegou até a queimar a largada. Não sei se a direção de prova, que tem como os três entre os três comissários da FIA, os responsáveis pela prova, o brasileiro Mihaly Ridazzi, que é o diretor sempre do Grande Prêmio do Brasil. Mihaly Ridazzi, que é húngaro de nascimento, é já há muitos anos diretor do Grande Prêmio do Brasil. Ele, um canadense e um húngaro, são os responsáveis pela fiscalização da prova hoje aqui na Hungria. Olha, Gabão, eu tenho a impressão que queimou realmente. Ele foi o primeiro, ele estava do lado esquerdo, do lado de fora da curva. Já no sinal vermelho, ele já tirou o carro para o meio. Ele veio para cima da McLaren, para você ter uma ideia, da McLaren do Brundle. Teve que tirar para não bater e por isso está nessa posição tão boa na corrida. A minha impressão foi de que ele realmente queimou a largada. Ele largou na 9ª posição e pulou para 6º. 3 voltas completadas, sempre Schumacher à frente. Abrindo um segundo, ponto 0,39 de vantagem para Hill, que você vê aí na 2ª posição. Coulthard em terceiro. E o Berger vem 2,5 atrás do Coulthard. A mesma diferença de Berger para Brundle, que é o 5º. 2,5 e o Panis colado ali. Rubinho Barrichello já aparece aqui na mureta do box. Não sabe exatamente o que aconteceu com ele, mas acabou logo na primeira curva para Rubens Barrichello. Ele aparece aqui na mureta do box. Fica esperando por dias melhores. Não vem dando sorte. Nas últimas 2 corridas ele ficou na largada. Ficou no Grande Prêmio da Alemanha, envolvido no acidente provocado por Mika Häkkinen. E agora fica aqui também na largada no Grande Prêmio da Hungria. Olha, ele está ali conversando com o Gary Anderson e com o Ed Jordan. Estou vendo o Rubinho gesticular bastante. Com certeza ele não está nada satisfeito com o companheiro de equipe, como já não estava satisfeito nos treinos em função de o Irvine ter copiado tudo que ele fez no ajuste dos carros, aquela coisa toda, que ele tem direito de reclamar, mas também o Irvine tem direito de fazer porque é companheiro de equipe. Enfim, a equipe, pelo menos a equipe Jordan, que não é uma equipe grande, lá as coisas não são tão divididas. Mas em relação à corrida, pelo que ele tá falando ali, explicando para o Gary, o engenheiro, e para o chefe da equipe, ele está bastante aborrecido com o Irvine. 4 voltas completadas no total de 77. Olha o Panis aí, como vai para cima do Brundle e traz com ele o Alesi. O Alesi que se deu muito bem na largada, porque largou na 13ª posição e já está em 7º. E já menos de um segundo atrás do Olivier Panis, que é o 6º colocado, uma recuperação excepcional de Jean Alesi. Schumacher faz a melhor volta da prova, esta agora de número 4. 1:21.471, a média de 175,3 km por hora. A melhor volta da prova até aqui. E Michael Schumacher, o líder, que vem abrindo, ele já passa a ter 1,3 de vantagem em cima de Damon Hill, que é o 2º colocado. Coulthard que fica muito para trás, perde contato com Hill. Aumenta também em relação a Berger. Schumacher virou 21,4, o Hill virou 21,7, o Coulthard virou 22,9, o Berger virou 23,5, o mesmo Brundle 23,5, mesma coisa o Panis 23,5 e o Alesi 23,7. Repare, já na 4ª volta, o ritmo de Schumacher é mais de 2 segundos mais rápido do que aqueles que vêm na 4ª, 5ª, 6ª e 7ª posições. Schumacher já completa a volta de número 5 e volta a baixar. 1:20.881, que passa a ser a melhor volta da prova. E aumentando a vantagem para Hill, que virou 1:21.6. 8 décimos a mais só nessa volta. Christian Fittipaldi completou a 4ª volta na 20ª posição.
Vamos esperar a passagem do Christian aqui na quinta volta. Ele que está meio segundo atrás do Henrique Bernard. E o Christian confirma sua 20ª posição. Permanece na 20ª posição Christian Fittipaldi. Aí é Lotus do Zanardi indo para o boxe. Ele vinha na última posição, 23ª e última posição, porque nós tivemos Rubens Barrichello, Irvine e Katayama largando a prova logo depois da primeira curva. Então 23 carros na pista, agora 22, porque Zanardi está aí parado. Ele que vinha ocupando a última posição. A Jordan já guarda todas as suas coisas, já preparando para ir embora. E a cara do Ed Jordan aqui na frente é demais. E olha, daqui a pouco a gente tem a informação oficial. Mas por gesto, o Rubinho, à distância aqui no boxe, ele fez um gesto de que está muito irritado realmente. Porque, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores largadas que o Rubinho fez esse ano. Era ele que estava por fora, passando por fora o Irvine. Ele que fez toda a primeira curva por fora, deve ter ganho ali umas 4 ou 5 posições. E o Irvine deve ter colocado ele para fora. Aí 6 voltas já completadas. Veja como o Alesi bota a pressão assim em cima de Olivier Panis. Essa briga vale a 6ª posição. Aí o francês, piloto da Ligier. Você vai de carona com o Schumacher, ele faz a melhor volta de novo. Melhor volta de Schumacher. A volta número 5, aquela que nós já havíamos informado, 1:20.881. Christian permanece na 20ª posição. Schumacher, Hill, Kutterberger, Brandon, Olivier Panis, os 6 primeiros colocados. Olha só, no visual, já a vantagem de Schumacher para Damon Hill. Aí você tem a classificação, a confirmação depois de 6 voltas, quando o Schumacher já se aproxima para completar a 7ª volta, de um total de 77 voltas no Grande Prêmio da Hungria. Passa Schumacher completando 7 voltas. 1:21.5 o seu tempo, o mesmo tempo de Hill. Hill agora 1:22.0. Abre mais meio segundo, já passa dos 3. A vantagem de Schumacher para Hill. Aí toda a preocupação, a vestimenta dos mecânicos que cuidam de reabastecimento, principalmente depois do problema do carro do Verstappen no Grande Prêmio da Alemanha. Muita discussão. A Benetton acusada de ter sido responsável por aquilo porque retirou o filtro que está ali para evitar que algum corpo estranho possa bloquear alguma coisa, que dizem ter sido o que aconteceu. A Benetton confirma que retirou o filtro, mas que o Charles Whiting, que é o homem da FIA responsável por isso, sabia e havia concordado. Ele não diz oficialmente, não dá entrevista, mas extraoficialmente diz que sabia, mas não tinha concordado. Então fica muito estranho que, se ele sabia e não tinha concordado, caberia a ele denunciar ou obrigar a Benetton a recolocar o filtro. A verdade é que isso dá uma diferença grande, porque com o filtro você consegue colocar 12 litros por segundo. Sem o filtro você coloca 14 ou 14,2 por segundo. Num reabastecimento de 70 litros, isso significa 1 segundo de diferença. E 1 segundo em Fórmula 1 é uma eternidade. Isso explica na primeira corrida como o Schumacher chega no box, logo atrás do Ayrton Senna, e sai na frente. Isso explica que o reabastecimento da Benetton é sempre mais rápido. E fica uma coisa muito complicada, né? Fica uma coisa muito complicada porque a FIA acusa a Benetton de irregularidade. A Benetton diz que o homem da FIA sabia. O homem da FIA fala que sabia, mas não concordava, mas também não fez nada. Fica uma coisa muito complicada. A verdade é que a Benetton vai aí na frente. Schumacher já completou 8 voltas. 1:21.296 o tempo de Schumacher, já passando dos 4 segundos. A vantagem em cima de Damon.